amores do oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Olha só, que vocês permanecem em casa. Primeiro de tudo, vou fazer uma cobrança. Não tenho recebido, tá, as fotos de vocês em relação às atividades. Vocês podem falar comigo no privado, mandando as fotos das atividades que eu passei nessas últimas 2 semanas. Quem respondeu as produções de texto no plural, eu também tenho nome, tá? Quero parabenizar aqui no vídeo, Cauã e Cimei tem mandado as atividades, estou muito orgulhosa de vocês, mas é pouquíssimos das salas que tem que me mandar a atividade. Tem tanta atividade no livro de artes quanto no de português e vocês não têm mandado, certo? Eu preciso dessas atividades porque vocês sabem que eu vou fazer um somatório de notas para poder fechar a nota da primeira unidade. Aí depois, eita tia, eu fiquei com nota baixa. Claro, essa atividade não chegou. Mas eu fiz, sim, fez e mostrou a quem? Porque eu não tenho recebido, tá? Olha, hoje eu quero que vocês abram o livro na página 60 para a gente dar seguimento aí ao capítulo 3. O que é que acontece? Na aula passada, a gente viu lá sobre cordel, tá, gente? A gente viu lá sobre o cordel. A gente viu a estrutura desse gênero textual. A gente viu as características e a gente leu o cordel. Na página 60, a gente vai começar fazendo essa parte de interpretação de texto para passar para a parte gramatical, também nessa aula de hoje. Diz assim, ó, leia a seguir um trecho de outra história narrada em cordel, o testamento do cachorro. Eu já vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um contentado. Aí o livro traz para vocês o que é um contentado. Um homem muito poderoso. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu dito cachorro e o inglês disse então, me enterre esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse, morreu o cachorro de mim e o urubu no Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou o vigário assim. Me quer enterrar cachorro, disse o vigário. Ô inglês, você pensa que isto aqui é o país de vocês? Disse o inglês. O cachorro, gasta tudo desta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento tão nobre. Antes de partir do mundo, fez-me presente de cobre. Leve-o para o cemitério, que vou encomendar, isto é, trago o dinheiro antes dele se enterrar. Estes frusgados, fiados, é factível não salvar. O que é frusgados? Oração feita pela alma de um morto e factível, realizável, possível de se realizar. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente, teve momento enterro, missa de corpo presente, ladainha em seu rancho, melhor do que certa gente. O tema do cordel, né, o testamento do cachorro, que está dentro do livro O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros. Na página 61 é uma interpretação de texto sobre o testamento do cachorro. Se a gente fazer uma intertextualidade, que a gente também viu na aula passada, vamos lá, fazer um esqueminha aqui, o que a gente viu na aula passada. Tá? Quando a gente viu as aventuras lá do cordel. O que é que remete a vocês o testamento do cachorro? Fazendo uma intertextualidade. Com este texto, esse cordel que a gente leu na página 70, a gente não consegue ver lá o cachorro de Dorinha que morreu no Alto da Compadecida. A gente não consegue fazer essa ligação, né? Que lá também tem essa mesma história, que ela queria que enterrasse o cachorro em latim, certo? Então, aí na página 61, tá? Vocês vão fazer a interpretação de texto sobre esse cordel do testamento do cachorro. Na página 62 tem ainda 2 quesitos, o 5º e o 6º. Só que eu quero, além de vocês responder, a gente aqui vai passar para essa parte do poema de cordel, para a gente relembrar as características
características. O poema de cordel tem que apresentar rimas, certo? É escrito em estrofe de 6 versos. A estrofe, tá? Sempre tem um lugar, apresenta um lugar, tá? Tem aqui a questão que está sempre na primeira ou terceira pessoa, certo? Uma das principais características. Aí o livro, na página 62, diz assim: o poema de cordel, como você já sabe, narra uma história em versos organizadas em estrofe. Em geral, as estrofes são formadas por 6 versos, que são chamadas de sextilhas, e sempre apresentam rimas. No entanto, há também cordéis, cujas estrofes são formadas de 4, 8 ou 10 versos. Como todas as histórias de um cordel apresentam personagens, os acontecimentos se passam em um ambiente, num lugar, e a narrativa é feita em primeira ou terceira pessoa. Nesse gênero textual, o ambiente é indicado logo no início e a história tem sempre um personagem principal. Daqui no meu esquema a gente esqueceu de gritar daí de trás, né? O personagem. Tá? Aí diz assim, ó: os poemas de cordel são ilustrados em xilogravura, uma técnica artesanal de ilustração. A xilogravura é obtida por meio de um processo chamado xilografia, que é o entalhe em madeira, o corte da madeira. Para entalhar as figuras da madeira, usa-se uma ferramenta que as deixa em alto relevo. Depois de entalhada, a placa de madeira, que parece um carimbo, é colocada sobre uma tinta e em seguida pressionada contra uma folha. Assim, obtém-se a ilustração, certo? Aí tem um quadro aí embaixo, um bolsa, que diz assim: é verdade, os poemas de cordel que você leu nesta unidade foram publicados em livros. No entanto, esses textos recebem o nome de cordel porque são impressos em folhetos e expostos ao público em varais, cordas, arames, tipo de roupa. É verdade ou mito? Sempre eu respondo o verdade ou mito com vocês, porque eu quero que essa informação fique bem direitinha aí no livro de vocês. Porém, pelo que a gente estudou, vocês conseguem responder esse é verdade ou mito, certo? Oitavo ano. Então, agora a gente vai passar para outro assunto aí que está na página 63, que são aqui as vozes verbais. Vamos lá. Na 63 tem assim: o texto a seguir é um trecho de um cordel, o cavalo que defecava dinheiro. Nesse trecho, o compadre pobre decide realizar algo inusitado para conseguir o que desejava. Leia com atenção. O cavalo que defecava dinheiro, disse o pobre à mulher: como havemos de passar? O cavalo é magro e velho, não pode mais trabalhar. Vamos inventar um quengo para ver se o querem comprar. Foi na venda de lá trouxe 3 moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado. No fiofó do cavalo foi o dinheiro guardado. Do fiofó do cavalo ele fez um mealheiro, pequeno cofre de depositar dinheiro. A gente chama aqui de minhaeiro, né? Saiu dizendo: sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque possuo um cavalo que só defeca dinheiro. Quando o Duque Velho souber que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa: amanhã vou visitá-lo. Se o animal for assim, faça o jeito de comprá-lo. Também é um cordel, tá? De Leandro Gomes de Barros, o mesmo que falou lá sobre o enterro do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro. Do primeiro quesito vocês conseguem responder sozinhos. O segundo é que diz assim, ó: pelo contexto, com que significado a palavra quengo foi utilizada, certo? Gente, quengo pra gente aqui é a coisa de cabeça. Na variação linguística, da onde Leandro de Barros foi, tá?
Ele quer falar de Kengo aí como fosse um estilo, uma armadilha, uma presepada, tá? No quarto quesito, tem assim, ó. Leia as orações a seguir. Ele fez um meio-alheiro. Amanhã vou visitá-lo. Letra A. Nessas orações, os sujeitos estão fazendo ou recebendo ação. Olha só. Vocês lembram que quando a gente viu o sujeito lá no 7º ano, tá? Foi comigo isso. Não venham dizer, tia, já sei essa ação. Quando a gente viu lá sobre sujeito, deixa eu apagar essa setinha aqui para vocês não confundirem com intertextualidade. Quando a gente viu o sujeito, tinha lá dizendo que o sujeito é quem pratica ou recebe a ação. Certo, gente? Vamos lá. Ele fez um meio-alheiro, tá? Ele está praticando ou está recebendo a ação. Amanhã vou visitá-lo. Se eu fiz um meio-alheiro e amanhã eu vou visitar a turma do 8º ano, então eu estou praticando, certo? Então aí vocês vão botar na letra A que ele está praticando. E como é que a gente consegue descobrir que ele está praticando a ação? Outra coisa, quando a gente estudou lá os termos essenciais da oração, eu quero escutar bem alto de vocês quais são os termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Como eu descubro quem é o sujeito e quem é o predicado? Através de uma coisinha chamada verbo. Tá? Então, aí na letra A, ele além de perguntar se o sujeito está praticando ou recebendo a ação, ele pergunta como podemos identificar isso. Então, a gente consegue identificar que ele está praticando a ação a partir do verbo, certo? Na letra B, ele diz assim: que função sintática o termo que recebe a ação desempenha na oração? Função sintática é o que é que ele recebe. Quando o sujeito está praticando a oração, é um objeto direto, certo? Eu não preciso fazer pergunta ao verbo, porque a ação do sujeito está me respondendo o que ele está fazendo, beleza? Aí diz assim, ó, quando tem uma nuvem não, um círculo, quem gosta de fazer nuvem sou eu. Diz assim: quando em uma oração o sujeito pratica ação, exercendo a função de agente, dizemos que o verbo está na voz ativa. Então a primeira voz que vai aparecer aqui é a voz ativa. E por que ela é ativa? Porque o sujeito pratica a ação. Vou botar aqui caderno para vocês passarem para o caderno de vocês esse esquema maravilhoso que eu vou construir aqui ao longo dessa aula. Vocês estão sentindo falta de copiar, tenho certeza. Aí, no quinto quesito diz assim: leia a notícia a seguir. O chá das 5 foi criado pelos ingleses. Antes de ser inglesa, essa já era uma tradição portuguesa, com certeza. O hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1662 pela filha de Dom João IV, Catarina de Bragança, ao se casar com o rei Charles II. Lá foi adotado pela corte. Conta o professor de História Henrique Carneiro, autor do livro Comida e Sociedade, uma história da alimentação. O chá, um dos produtos exóticos que os portugueses descobriram no Oriente, vinha da China via Macau, uma das colônias portuguesas da época. Vocês lembram que quando a gente fez a feira de língua, a gente descobriu que existia uma cidade da China, tá? Que é Macau, que falava português? Além disso, o chá das 5 pode ser considerado apenas uma figura simbólica, a bebida para os ingleses. Não precisa
precisa ser servido às 4 ou 5 da tarde, preferência nacional. É consumida a qualquer hora, como um cafezinho para os brasileiros, espanhóis e italianos, tá? No sexto quesito, vocês conseguem, que é uma interpretação de texto, vou passar para o 7, que diz assim: releia o título da notícia e os trechos destacados na notícia. Perceberam que tem uma parte aí em negrito. Diz assim, ó, se eu tivesse em sala, você ia perguntar, tia, a senhora tem que página mesmo? 65. Diz assim, ó, o chá das 5 foi criado pelos ingleses. Aí tem. O hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1662 pela filha de Dom João IV. Foi adotado pela corte. Letra A. Qual é o sujeito dessas orações? Então, o primeiro, ele está dizendo que é, lá na primeira que está em negrito, o chá das 5 foi criado pelos ingleses. Então, quem é o sujeito? A gente vai botar lá, o chá das 5. E quando diz assim, o hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra, então, dessa outra é o hábito de tomar chá. Certo? Aí diz assim, ó, na letra B, nessas orações os sujeitos fazem a ação, praticam a ação, ou recebem a ação. Eles aí estão recebendo a ação, tá? Aí diz assim, ó, reescreva o título transformando a expressão os ingleses em sujeito. Que efeito essa mudança garante ao texto? Diz assim, ó, se a gente botar assim, ficaria: os ingleses criaram o chá das 5. Então, no caso aí, quem seria o sujeito? Os ingleses. Aí tem outro quadrado aí que vai explicar uma nova voz pra gente. Quando em uma oração o sujeito sofre ou recebe a ação, exercendo a função de paciente, tá? Dizemos que o verbo está na voz passiva. Então, ele apresentou outra voz aqui pra gente. Passiva. E a voz passiva é aquela que o sujeito sofre a ação, recebe a ação. Receba. Aqui, ó. Sofre / recebe a ação. Certo? Como você viu, emprega-se a voz passiva para evidenciar quem sofreu a ação ou a própria ação expressa pelo verbo. Aí ele tem, sendo assim, temos, o que eu fiz aqui? Ativa é o sujeito agente, pratica a ação. A passiva, né, sofre ou recebe a ação. Aqui é agente. Certo? Agente e paciente. No oitavo diz, observe o título da notícia a seguir. Nesse enunciado, primeira greve geral do país, há 100 anos foi iniciada por mulheres e durou 30 dias. Aí ele está perguntando qual é a ação sintática, tá? Nesse enunciado, quem recebe a ação expressa pelo verbo, que função sintática ela desempenha na oração. Então, quem é que está? Diz aí, a ação é primeira greve geral. E a função sintática que ela exerce, quem é ela durante o termo gramatical? Ela é o sujeito, tá? Na oração fica evidente quem pratica a ação, fica assim, quem é que pratica? As mulheres que praticou a primeira greve geral. Aí diz assim, ó, na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Em algumas orações, o agente que pratica a ação expressa pelo verbo pode aparecer. Quando isso acontece, esse termo recebe o nome de agente da passiva. Geralmente vem acompanhado pela preposição por, pela ou pelos, que é a preposição por contraída mais um artigo. Na voz passiva,
passiva, a oração se destaca que ou quem sofreu a ação expressa pelo verbo. Por isso, agente da passiva não é um termo obrigatório e pode ser omitido, seja porque não se sabe quem é ele ou então para deixá-lo subentendido, tá? No 9 diz assim: iniciou-se a primeira greve geral no país há 100 anos. Letra A. Quem recebe a ação nessa oração? Que função sintática esse termo recebe? Quem recebe a ação é a primeira greve geral há 100 anos. E que função sintática ela recebe? De sujeito. Letra B. Nessa frase, a agente da passiva? Não, pois quem pratica a ação é iniciada a greve. Letra C. Nessa oração, como a forma do verbo se apresenta? Ele se apresenta junto, quando ele diz assim, ó, iniciou-se. Ai, gente, não. Ele traz uma partícula apassivadora, que é o se. Aí diz assim, ó, a voz passiva pode ocorrer de duas maneiras. A passiva analítica, tá? E a voz passiva sintética. Deixa eu botar para aqui para vocês que a passiva daqui, ela pode vir para cá. Analítica. E pode também ser sintética. Tá? Aí vamos lá para a analítica. Quando é formada pelo verbo ser ou estar, aí participa do verbo principal, apresentando ou não o agente da passiva. Vamos botar aqui. Ser barra estar. Aí traz o exemplo. A escola foi, que era o verbo ser, pintada pela comunidade. Pintada, tá? Ela tá aí na forma particípio. Vocês lembram lá das formas verbais que a gente também viu lá no 7º ano? Particípio. Infinitivo. E gerúndio. Então, o verbo pintar, certo? Tá aí como no particípio pintada, junto com o verbo ser, no caso aí, que está contraído pelo foi, está na voz analítica. Na voz passiva sintética, diz assim, ó, quando é formada por verbo transitivo direto na terceira pessoa, acompanhado do pronome se, que recebe o nome de pronome apassivador. Neste caso, o agente da passiva é sempre omitido. Abriram-se as inscrições para o curso de férias. Então, aqui na sintética, a gente vai botar como pronome apassivador. Certo? Então, chegamos aqui nas voces verbais, né? A gente já viu a ativa, que é o agente, que é pratica a ação. A passiva, que é o paciente, que sofre ou recebe a ação. Porém, ela pode apresentar duas denominações. A analítica, que ela vai estar contraída pelo verbo ser ou estar, e a sintética, que vai estar... fugiu a palavra. Com pronome apassivador. Certo, gente? Vamos dar seguimento. Diz assim, ó. Leia a lenda a seguir. Lenda do Rio Amazonas. Há muitos e muitos anos, o Sol e a Lua se apaixonaram. Eles queriam se casar, mas se isso acontecesse, o mundo seria destruído. O Sol, com seu calor, queimaria toda a terra. E a Lua, vendo tanta tristeza, choraria sem parar e inundaria o mundo inteiro. Sem poder se casar, eles se separaram. A lua chorou todo um dia e toda uma noite, e suas lágrimas correram pela terra até o mar. Este, sempre muito bravo, não deixou que as lágrimas da lua se misturassem com ele.
Assim nasceu o Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. Silvio Correia Raimundo, certo? É o autor desse texto. Aí a letra A vai perguntar quem são os personagens da lenda, a letra B quem é o problema enfrentado, a C é pessoal, né? Dá para dar opinião, e o D é de como surgiu o rio Amazonas. O que é que eu quero que vocês respondam, mas eu quero focar aqui na letra E, na F e na G, que é o estudo gramatical para eu poder chegar na última voz. Diz assim, ó. Observe os verbos destacados na lenda e explique que desempenham a ação nesses trechos. Tá? Quem são os verbos que está destacado? Se apaixonaram, queriam se casar e se separaram. Eles estão falando de quem? Quem queria se casar? O Sol e a Lua. Quem se apaixonou? O Sol e a Lua. E quem se separou? O Sol e a Lua. Beleza? Diz assim, identifique quem recebe a ação. Quem se apaixonou foi quem recebeu a ação. Quem se separou foi quem recebeu a ação. Quem queria se casar, quem ia sofrer a ação. Então, quem foram essas pessoas? O Sol e a Lua. G. Considerando as respostas das questões anterior, E e F, o que você concluiu com relação a quem faz e a quem recebe a ação nos trechos destacados? Nesse caso, eles se apaixonaram, queriam se casar e se separaram. Então, eles não foram agente e paciente ao mesmo tempo? Vamos lá. Ih, tia, você já começou a complicar. Disse que ele era ou agente ou era paciente, pelo amor de Deus. Ou era ativo ou era passiva. Calma, calma. Eu também expliquei lá no 7º ano para vocês que o sujeito é quem pratica ou recebe ação. Mas, como em português, tudo existe uma exceção, vai nascer daí, dessa exceção, a voz reflexiva, tá? Vamos lá. Quem é a voz reflexiva, Papai? Pelo amor de Deus, para de complicar essa aula. É aqui, pratica e recebe, vou botar recebe ou sofre a ação. Certo? Aí diz assim, ó, tem um quadro aí, minha gente sabe que eu tô impaciente, vocês não sabem, eu subi para dar aula aqui, esqueci de pegar o controle do ar-condicionado, eu tô suando. Quando a ação expressa pelo verbo for, ao mesmo tempo, praticada e recebida pelo sujeito, dizemos que trata-se da voz reflexiva. A voz reflexiva é formada por um verbo acompanhado de um pronome reflexivo. Me, te, se, nus e vos. Como você pode perceber, o sujeito pode praticar e receber, ou receber ou praticar ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Assim, quando o sujeito pratica a ação, sendo, portanto, agente, dizemos que o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo, é um sujeito paciente e está na voz passiva. Por fim, quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, sendo um sujeito tanto agente quanto paciente, ele está na voz reflexiva. O esquema a seguir sintetiza como as vozes verbais são formadas. Leia com atenção. É só um exemplo. Eu acho que até aqui vocês conseguiram entender. Quem não conseguiu entender, não se... se na sala vocês já têm o momento de me perguntar, tá? Imagine agora que vocês vão me perguntar no privado. Então, perguntem, tia, eu não entendi, me explica melhor, certo, gente? Não deixem passar. Não lembrem que está no momento remoto. Vocês estão vendo que aqui tem assunto que vocês viram no 7º ano. Então, vocês não podem levar essa sequência de assuntos sem entender, certo, meus amores? Então, diz assim, ó, na voz ativa, a menina machucou o joelho. Então, a menina foi que praticou a ação. Então, ela é agente porque ela machucou o joelho. Na voz passiva, analítica, que é aqui do verbo ser ou estar.
O joelho foi machucado pela menina. Lembrem-se que o verbo ser, ele tem várias conjugações. Na voz passiva sintética, com o pronome apassivador. Machucou-se o joelho, certo? E na voz reflexiva, diz assim, ó, a menina se machucou. Tanto ela sofreu, quanto ela recebeu a ação. Todas essas páginas, gente, que começou na 60 até a 68. Tem muitas que eu já dei a resposta. Espero que vocês façam, tá? Vou botar, deixa eu achar aqui, ó, atividades. Da página 60 a 68. Façam, tirem foto durante a semana, mandem para mim, certo? Qualquer dúvida também, não se acanhem em me mandar privado. Tia, por favor, me explique. Talvez eu não responda na hora, mas eu vou responder a todos vocês. Lembrando que eu quero as fotos das atividades. Vocês estão me devendo, viu, oitavo ano? Beijos e até a próxima aula.